Continuando, né, o capítulo 12 de Missionários da Luz, André estava maravilhado com a visão de duas estátuas, né, perfeitas, de um homem e de uma mulher, né, perfeita no sentido de ter inclusive glândulas, tudo, né, que ele não imaginaria que fosse dessa forma. Ele obteve informações do porquê, né, e aí ele recordou que o pai terrestre um dia voltou à experiência carnal, procedendo de zonas francamente inferiores, e perguntou: e aqueles que regressam à crosta, partindo de regiões mais baixas, terão o mesmo generoso auxílio? Então, desejando imprimir à pergunta a mais viva sinceridade, acrescentei: meu pai voltou faz algum tempo à esfera carnal, em condições bem amargas. Alexandre interrompeu a frase dele, né? E disse: compreendemos. Se ele era criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem-amados de nosso plano. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores, situados em posições mais altas, que terão endossado suas promessas em serviço regenerador. Porém, se ele foi criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou naturalmente com a abençoada ajuda dos trabalhadores espirituais, que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Em face dos esclarecimentos do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei meu coração. Fosse porque a conversa analisava melindroso assunto de família humana, fosse pelo propósito de me deixarem a sós com minhas profundas reflexões naquele extenso gabinete de serviço, o orientador e o assistente se calaram, me levando a rebuscar novos motivos de conversa para o meu aprendizado. Passei então a observar detidamente os modelos masculino e feminino não longe dos meus olhos. Muito gentil, Josino pousou a mão de leve nos meus ombros e falou: aproxime-se das criações educativas. Você lucrará muito observando de perto. Não contive um gesto de agradecimento e me afastei dos dois respeitáveis amigos, me aproximando das figuras ali expostas. Me detive na observação do molde masculino, que apresentava absoluta harmonia nas linhas, né? Como arte helênica do sabor antigo. O modelo estruturado em substância luminosa constituía, a meu parecer, a mais primorosa obra anatômica até então sob minha análise. Aquela figura humana imóvel parecia qualquer coisa divinal. Olhei as minuciosidades com espanto. Nunca vi semelhante perfeição de minudências fisiológicas. Toda a musculatura estava ali formada em fibras radiosas. Desde o frontal ao ligamento anular do tarso, via-se fios de luz simbolizando as regiões diversas da musculatura em geral. Mas determinadas fibras, como as que se localizavam na zona orbicular das pálpebras, no triângulo dos lábios, no grande peitoral, no pectíneo, nas eminências tenar e hipotenar, até o extensor dos dedos, eram mais brilhantes.
Do exame de superfície, passei a observações mais profundas, identificando as disposições maravilhosas das ilustrações representativas da circulação linfática e sanguínea. Os órgãos estavam todos ali, vibrando em obediência a dispositivos elétricos para demonstrações educativas. Os vasos para o sangue venoso apresentavam-se em luz acinzentada, ao passo que as regiões de sangue arterial eram de cor encarnada. Surpreendido, admirado, agradeci a sabedoria divina que nos concede o sublime aparelho físico terrestre para as nossas aquisições eternas. Estava impressionado com a composição perfeita dos vasos distribuídos em torno do tronco cilíaco. O tronco cilíaco é aquela volumosa artéria que nasce na aorta abdominal e que, após um curto trajeto, se divide em 3 ramos: a artéria coronária estomáquica, para o estômago, a artéria hepática para o fígado e a artéria esplênica para o baço. À maneira de pequenos rios de luz, destacando-se em expressão a luminosidade das cavas superior e inferior, das jugulares externa e interna, das artérias e veias auxiliares, da veia aorta, das artérias esplênica e mesentérica superior, da aorta descendente, dos vasos ilíacos e dos gânglios da virilha. Cobrindo a maravilha orgânica, o sistema nervoso parecia uma capa radiante, estruturada em fios tenuíssimos de luz feérica, mágica, deslumbrante. A região do cérebro parecia uma lâmpada em azul suavíssimo, cuja luminosidade se liga em sentido direto ao cerebelo, descendo em seguida pela medula espinal até o plexo sagrado, onde o foco brilhante adquiria a expressão mais intensa, para atenuar-se depois no grande ciático. Transferi minhas observações para a forma feminina, igualmente radiosa, concentrando meu potencial analítico sobre o sistema endócrino, disposto à maneira de constelação entre as peças orgânicas, desde a epífise, situada entre os hemisférios cerebrais, até os núcleos procriadores. As glândulas pareciam formar belo sistema luminoso, semelhantes a pequenos astros de vida, congregados em sentido vertical, como antena rútica, atraindo a luz procedente do mais alto. Cada qual apresentava sua forma específica, suas expressões vibratórias, suas características particulares, diversificando-se igualmente a cor de cada uma, embora recebesse todas, a meu modo, a coloração da epífise. Semelhante a pequeno sol azulado, mantendo em seu campo de atração magnética todas as demais. Desde a hipófise à região dos ovários, como o nosso astro de vida, garantindo a coesão e o movimento da sua grande família de planetas e asteroides. Minha estupefação não tinha limites. Toda essa informação é muito importante, porque muita gente, ao conhecer o espiritismo, começa a valorizar o espírito e a desvalorizar o corpo. E não é por aí, né? André está mostrando a importância que o corpo tem e, portanto, que devemos olhá-lo com muito carinho. Continuando, porém, preciso confessar que a minha surpresa se distendia muito mais ao fixar as emanações brilhantes que emanavam dos centros genitais, que em conjunto parecia minúsculo santuário cheio de luz.
Como eu dirigi ao meu instrutor um olhar de indagação, seus esclarecimentos não se fizeram esperar. Alexandre, sorrindo, após reaproximar-se de mim, disse: na crosta, em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero materno significa para nós a porta bendita para a redenção. Para grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto para muitos de nós, a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem a ajuda das forças criadoras associadas do homem e da mulher. Compreendi com novo espírito o caráter sublime das energias sexuais e recordei compadecidamente de todos os encarnados que ainda não conseguiram edificar o respeito e o entendimento relativos aos sagrados órgãos procriadores. Meu orientador, entretanto, como antena receptora de todas as minhas emissões mentais, me advertiu bondoso: relegue ao esquecimento qualquer expressão de reminiscências menos construtivas. Os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo ou falando, são grandes infelizes por si mesmos. Guardei a lição e abençoei a nova experiência que começava. Alexandre se despediu, deixando-me na grande instituição de planejamento, onde o assistente Jovino, ocupado nos encargos do seu ministério, me confiou aos cuidados de Manassés, um irmão dos serviços informativos da casa, que me acolheu prazerosamente, me cercando de gentileza e carinho. Senti imediatamente que o meu aprendizado ali se iniciava com imenso proveito. Manassés era um livro volante. Seus pareceres e informes traduziam valiosos ensinamentos. Nos aproximando dos pavilhões de desenho, onde numerosos cooperadores traçavam planos para reencarnações incomuns, meu novo companheiro foi procurado por uma entidade simpática que lhe pedia informações. Manassés me apresentou otimista. Tratava-se de um colega que, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas. O recém-chegado parecia hesitante, via-se o seu receio, a indecisão. E Manassés, se dirigindo a ele, dando bom ânimo, disse: não se deixe dominar pelas impressões negativas. O problema do renascimento não é assim tão intrincado. Naturalmente, exige coragem, boas disposições. E aí ele, algo triste, disse: entretanto, eu temo contrair novos débitos ao invés de pagar os velhos compromissos. É tão penoso vencer essa experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à reencarnação. Mas seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança, Manassés respondeu, Prosseguindo, o sorridente acrescentou: se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o esquecimento que o Senhor nos concede em caráter temporário. Ou seja, se formos virtuosos, não necessitamos reencarnar, Mas, como ele disse, como possuímos chagas, recordar seria muito difícil.
Imaginemos que aquele a quem nós prejudicamos lembrar do mal que fizemos a ele o tempo todo. Como seria difícil para ele conviver conosco? Assim como seria difícil para nós conviver com aquele que nos machucou, o perdão seria mais complicado. Fazer o bem a que nos prejudicou seria muito mais difícil. Fora a vergonha, né, de estar encarando quem a gente machucou tanto o tempo todo. Seria muito complicado, né? Por isso a bênção do esquecimento. Ele se esforçou para esboçar um sorriso e objetou: conheço o seu otimismo, quisera também ser assim. Voltarei confiante na oportunidade fraterna de vocês. E, modificando o tom de voz, perguntou: pode me informar se o meu modelo está pronto? Aí Manassés, bem disposto, disse: creio que poderá procurá-lo amanhã. Já fui observar o gráfico inicial e lhe dou os parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sob o defeito da perna. Certamente você lutará com grandes dificuldades no princípio da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. E o outro, algo confortado, disse: sim, preciso me defender contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará, me permitindo boas preocupações. Será um antídoto à minha vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Por quê? Porque ele seria vítima de preconceito, de discriminação, né? Seria uma vacina para ele contra a vaidade. Manassés, francamente otimista, respondeu: muito bem. E pode me informar ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura? E o novo companheiro contente disse: 70 anos no mínimo. O outro fixou uma expressão de reconhecimento, enquanto Manassés continuava: pondere a graça recebida, Silvério, e depois de tomar a posse no plano físico, não volte antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia, na gloriosa condição de um completista. E o interpelado mostrou um raio de esperança nos olhos, agradeceu e se despediu. As últimas observações de Manassés acenderam minha curiosidade mais forte. Não contive a indagação que me vagueava no pensamento e perguntei sem rebuços: meu amigo, o que significa a palavra completista? Ele sorriu complacente e retrucou bem-humorado: é o título que designa os raros irmãos que aproveitam todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazemos alguma coisa útil para nós e para outros, mas, por vezes, desprezamos 50, 60%, 70%. E frequentemente até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração.
Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física à maneira do operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. Os completistas, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe convém o regresso à crosta em missão de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Semelhante notícia representava para mim valiosa revelação. Nada mais legítimo que dotar o servidor fiel de recursos completos, e me lembrei dos desregramentos de toda a sorte a que se entregam as criaturas humanas em todos os países, doutrinas e situações, complicando os caminhos evolutivos, criando laços escravizantes, enraizando-se no apego aos quadros transitórios da existência material, alimentando enganos e fantasias, destruindo o corpo e envenenando a alma. Num transporte de justificada admiração, redargui. Recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano da sensação, nos consola saber que há um prêmio aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual, mesmo na carne. Sim, disse Manassés, aprovando com o olhar. Por mais estranho que possa parecer, semelhantes exceções existem no mundo. Passam frequentemente para cá entre os anônimos da crosta, sem ficha de propaganda terrestre, mas com um imenso lastro de espiritualidade superior. E dando-me a impressão de que desejava me esclarecer relativamente a ele mesmo, acrescentou: há muitos anos me esforço para conseguir a condição dos completistas. No entanto, até agora, eu continuo em fase de preparação. Compreendi que Manassés, tanto quanto eu, trazia regular bagagem de recordações menos felizes, com respeito ao uso que fiz no corpo terreno nas experiências passadas, e procurei modificar a orientação da conversa. E aí perguntei: você sabe de algum completista que tenha regressado da crosta? Sim. E aí eu continuei curiosa. Naturalmente terá escolhido um organismo irrepreensível. Meu novo companheiro mostrou significativa expressão fisionômica e acentuou: nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos de que se encontravam revestidos, escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento que os deveria servir, mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal em caráter provisório, evitando-se a apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para a edificante garantia de suas tarefas. Assim procedem, porque a maioria das criaturas, vivendo no jogo das aparências, quando na crosta planetária, se incumbiriam elas próprias de esmagar os missionários do bem. Se conhecessem sua verdadeira condição, através das vibrações destruidoras da inveja, do desrespeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis. Em vista disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em moldes exteriores menos graciosos, fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio.
entendia a extensão do esclarecimento e meditava na grandeza dos princípios espirituais que regem a experiência humana, quando Manassés acrescentou, após longa pausa: as mentes juvenis, como crianças do mundo, brincam com o fogo das emoções. Mas os espíritos amadurecidos, principalmente quando chegam à situação de completistas, abandonam toda a experiência que os possa distrair no caminho da realização da vontade divina. Ou seja, o completista ainda não se santificou. Pode se desviar do seu programa reencarnatório. Então ele se abstém da beleza exterior, da saúde perfeita, enfim, de tudo que pode chamar atenção e atrair obstáculos. Principalmente agora, com a mídia, seria muito mais fácil ceder às tentações. As criaturas inferiores, com suas irradiações de ciúme, inveja, de complexo de inferioridade, iriam, como ele disse, esmagar os espíritos missionários, ou seja, iria destruir as suas vidas.